Bom, então vamos lá. 44. Aproveitando que eu estou falando dicas para evitar com que você se machuque, você também tem que ter cuidado com muitas coisas na academia que a maioria das pessoas nem presta atenção. Então, por exemplo, como guardar e pegar halteres, barras, anilhas, entre outras coisas, né? Pois tem muitos acidentes que ocorrem não necessariamente durante o exercício, durante a série, e sim entre um exercício e outro. Aproveitando que eu estou falando disso, eu tenho uma série que se chama Série Segurança na Academia, que tem várias dicas, que inclusive fala como utilizar halteres, dumbbells, anilhas, barras, etc. E também tem dicas muito importantes para alguns exercícios que são exercícios que têm grande propensão das pessoas se machucarem. E aí nessa série, até agora tem um total de mais de 15 vídeos. E aí vocês vão conferir os exercícios que mais têm risco de se machucar, como evitar, além do que eu falei, né? O manuseio de halteres, anilhas, barras, entre outros. Deixe-me me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistar os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. º 45. Ingerir água adequadamente durante o treino. Isso é muito importante, pois nós temos a hipertrofia sarcoplasmática, que é exatamente aquela hipertrofia que é promovida através de água nas células musculares. E como os nossos músculos são compostos de 70% de água, então é imprescindível que você também tome água durante o treino. E aí tem um cálculo que é bem simples: 10 ml por quilo corporal a cada hora. Então, através desse cálculo, você consegue ver o quanto você precisa de tomar de água durante o seu treino, seja ele que dure 1 hora e meia ou mais. Ah, pessoal, isso que eu passei para vocês é na média, tá? Mas tem um outro cálculo que é ainda mais preciso para você descobrir quanto você necessita de água durante o treino. O que você vai fazer? Então vamos supor que hoje você vai para a academia, você vai se pesar. Então suponhamos que deu 85 quilos. Você vai fazer o seu treino inteirinho sem ingerir nada de água, somente nesse dia. E aí, ao final do treino, você vai se pesar novamente e aí vamos supor que deu 84 quilos. Logo, você perdeu 1 quilo durante o treino. E esse 1 quilo que você perdeu é de água. Logo, você sabe que durante o seu treino, você perde aproximadamente 1 quilo de água. Ou seja, nesse caso, no seu próximo treino, você vai tomar 1 litro. Mas tem um detalhe, né? Se é um treino, por exemplo, de membros inferiores, muito provavelmente, se você treinar com alta intensidade, você vai perder mais água do que um treino de membros inferiores. Afinal de contas, quando você vai treinar membros inferiores, principalmente exercícios como agachamento, levantamento de terra, entre outros, envolve muito mais músculos, você acaba utilizando muito mais força e com isso você acaba perdendo mais líquido durante o treino. Mas a média é essa que você deve utilizar. 46. Se você está na fase bulking, ou seja, naquela fase em que você procura o aumento de massa magra e você está em superávit calórico, ingerindo mais calorias, o que você vai fazer? Se o seu treino dura 2 horas ou mais, você vai ingerir maltodextrina durante o treino. A maltodextrina ela vai fazer com que você tenha mais energia, pois como é um treino muito extenso, você vai chegar com 1 hora e 40, 2 horas de treino, bem fadigado, e aí os últimos exercícios do seu treino você vai fazer com bem menos energia e bem menos intensidade. Então você vai fazer o seguinte: quando você estiver mais ou menos treinando a 50 minutos, 1 hora de treino, você começa a ingerir a maltodextrina. E você vai terminar de ingeri-la quando faltar mais ou menos 20 minutos antes de acabar o seu treino. 47. Utilizar técnicas avançadas de treino. É incrível o quanto você pode ter de mais performance, terminar o seu treino em menos tempo, entre vários outros benefícios. Inclusive eu tenho uma série que se chama Série Técnicas Avançadas de Treino. Até agora já tem mais de 15 técnicas e eu vou passar um total de 32 para vocês, ou seja, todas as técnicas que existem. Então é muito importante que eventualmente você utilize de técnicas avançadas durante o seu treino. 48. Existem algumas técnicas avançadas e também quando você faz exercício com bastante repetições, 20, 25 ou mais, que promove a hipertrofia sarcoplasmática, conforme eu falei para vocês, é água nas células musculares. E também promove mais pump muscular. O que seria pump muscular? É quando você fica com o músculo com mais sangue acumulado, ele aumenta o diâmetro, ele fica maior. E aproveitando, se você quiser ficar com ainda mais pump muscular, eu indico para vocês um excepcional suplemento da Oficial Pharma, que é este aqui, ó, ForPump. Esse ForPump, ele é um vasodilatador. O que seria um vasodilatador?
Quando você toma esse suplemento, ele dilata os seus vasos. Dilatando os seus vasos sanguíneos, consequentemente, aumenta o fluxo sanguíneo que vai chegar na musculatura alvo que você está treinando. Aumentando o fluxo sanguíneo, consequentemente, leva mais oxigênio e nutrientes para a musculatura. E com isso, você vai ter mais performance, mais hipertrofia e também mais pump, ou seja, vai ficar com aquele músculo super grande, bonito. Principalmente nesse dia, ou quando você estiver tomando esse suplemento, você faz aquele book de fotos logo após tomar e você vai ficar realmente com um músculo maior. Ah, e ele também promove mais vascularização. E nesse caso é o quê? Você vai ficar com as veias mais aparentes, mais saltadas. E muitas pessoas acham muito legal uma estética com as veias saltadas. Então ele também vai te ajudar nisso. Além disso, ele vai te ajudar na recuperação muscular. Você vai conseguir recuperar a musculatura após o treino de um modo mais rápido. E também a resistência. Então eu vou deixar aqui na descrição o link, né, que é o site da Oficial Pharma. Lá vocês vão conferir esse produto e muitos outros que eles têm. Eles têm centenas de suplementos. Confere lá que vocês vão adorar. 49. A cada 1 ou 2 meses mudar o treino. Por 2 motivos. Isso vai fazer com que você não fique com um treino enjoativo, né? E também vai fazer com que você promova outros estímulos para a musculatura e com isso melhores resultados de hipertrofia e força. E uma coisa importantíssima é a variabilidade de exercícios. Então, sempre, né, seja iniciante, intermediário, principalmente avançado, variabilidade de exercícios é uma coisa e uma das mais importantes que existe na musculação. 50. Caso você tiver condições, contratar um bom personal trainer. Ele vai fazer com que você chegue no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e evitando lesões. Ele vai usar diversas estratégias e técnicas e metodologias para fazer com que você tenha o maior rendimento possível durante o treino. Além disso, ele vai aplicar um motivacional, ou seja, quando você acredita que não vai conseguir fazer mais 2 ou 3 repetições a mais, através de técnicas que ele irá usar, ele vai fazer com que você consiga fazer mais repetições e com isso aumenta o volume load e melhores resultados de hipertrofia e ganho de força. E também existem diversas técnicas avançadas, cerca de 10, que é impossível o aluno executar sozinho. Ele vai precisar da ajuda, do auxílio de um personal trainer. Bom pessoal, eu já vou passar para vocês as últimas 5 dicas que são sensacionais, mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia, aqui na descrição vocês vão encontrar um link e eu terei o maior prazer em poder fazer com que você obtenha a sua melhor versão e, conforme eu falei, chegue no resultado o mais rápido possível, da melhor forma e evitando lesões. Então, acesse aqui o site, lá vocês vão encontrar todas as informações que você precisa. Então agora vamos às últimas 5 dicas sensacionais desse vídeo. Dica número 51. Para você ter um excepcional treino, você precisa de elaborar quais grupamentos musculares você vai treinar na semana, né? A ordem deles, a ordem dos exercícios do dia e também ter os melhores exercícios para fazer de cada grupamento, para você chegar no seu resultado da melhor forma possível e mais rápida. E para isso eu elaborei um treino completo para vocês de todos os grupamentos musculares que vocês vão treinar na semana inteira, incluindo os melhores exercícios, a ordem de cada um deles e muito mais. Então, vocês vão conferir aqui na descrição desse vídeo um treino montado com resultados incríveis que você irá ter. 52. Focar em um determinado músculo durante um certo período de cerca de 8 a 12 semanas. O que seria isso? Geralmente, para não dizer sempre, todo mundo tem um ou até 2 ou mais músculos fracos, ou seja, são músculos que não acompanham a mesma performance, volume do que outros músculos. E aí para isso existe uma estratégia em que você aplica no treino, em que você consegue focar essa musculatura e ela consegue desenvolver mais rápido do que as outras, já que as outras estão ok. E aí com isso você vai ter mais harmonia muscular, corporal e com isso uma melhor estética. E eu também, para ajudar você, eu elaborei um outro treino focando um músculo específico. E aí nesse caso, como a grande maioria das pessoas, no caso homens, né, gostam muito de trabalhar o bíceps, né, ou seja, ter um resultado melhor, então esse treino que eu elaborei para você, ele vai pegar todos os grupamentos que você deve trabalhar a semana inteira, porém o foco vai ser em bíceps. Mas tem um detalhe,
Se o seu músculo fraco não for bíceps, não tem problema. Você vai usar a mesma estratégia, você só vai trocar a musculatura, né? Então, no caso, vamos supor que seja tríceps. Você vai tirar o bíceps do treino de acordo com o que eu lhe passei e vai colocar o tríceps. 53. Utilize periodização de treinamento. E essa dica, com certeza, é uma das mais importantes dessas 55 dicas que eu estou passando para vocês. O que seria periodização de treinamento? É uma estratégia de treinamento em que o profissional vai lhe passar períodos de treino. E como que são esses períodos? Vai ter períodos que você vai focar mais o ganho de massa magra, outros você vai focar mais o ganho de força máxima, o ganho de resistência muscular localizada e até mesmo, né, na fase em que você busca mais a definição muscular. E além disso, tem um período que é o período reload. O que seria reload? A tradução é recarregar. O que seria isso durante o treino? Você vai pegar um período de por volta de uma semana em que você simplesmente não vai treinar, você não vai na academia, a não ser no máximo para fazer cardio. E essa estratégia é para fazer com que você volte a ter rendimento, você volte com o treino, inclusive aos poucos conseguindo aumentar a carga, já que você estava estagnado, continue a obter hipertrofia e o principal é evitar lesões. Então esse período de pausa é importantíssimo. Porém, tem um outro período que pode ser utilizado. Caso o profissional ache melhor você não usar o reload, ele vai usar o deload. O que seria o deload? O deload a tradução é descarregar. E esse período ele é um pouco diferente. Você vai para a academia, você não vai deixar de ir, porém você vai fazer um treino com um volume menor, né? Então se você faria durante um treino um volume total de, vamos supor, 30 séries, você vai fazer 15, no máximo 20 séries. A carga de peso também será menor e a intensidade, no caso, você não vai treinar até a falha. Então você vai parar, por exemplo, 3, 4, 5 antes da falha. E esse período gera os mesmos benefícios do reload, ou seja, você obter mais performance, voltar a ganhar mais hipertrofia, sair da zona de estagnação, também ganhar mais força máxima e prevenir lesões. Penúltima dica, número 54. Essa dica é a seguinte: você deve estudar musculação o máximo que você puder. E para isso você não precisa fazer faculdade nem nada disso. Você pode estudar através de vários vídeos aqui no canal do YouTube, tem vídeos incríveis. Você pode ler livros sobre musculação, artigos, participar de palestra, entre outras coisas. Inclusive aqui no canal eu tenho um total de quase 300 vídeos. E se nesses dois vídeos, parte 1 e parte 2, você já está aprendendo bastante, você pode assistir outros vídeos meus que falam especificamente sobre cada um desses itens que eu falei aqui para vocês, entre vários outros, assim como a série Técnicas Avançadas de Treino, que são técnicas fenomenais para você chegar no seu resultado da forma mais rápida, inclusive em menor tempo durante o treino. A série Execução Perfeita, que são os exercícios que você vai executar de forma perfeita, e com isso ter mais performance e também evitar lesões, e muitos outros vídeos sensacionais. Dica número 55, chegamos na última dica do vídeo, e eu considero essa a mais importante de todas. Essa dica é simplesmente tenha paciência. Paciência é uma das coisas mais importantes que existe no universo, para quase tudo, pessoal. Então, vou explicar para vocês o porquê paciência é extremamente importante. Então vamos lá. A pergunta é: quanto tempo você levou para concluir a escola? 3, 6 meses? Claro que não. Você levou 11 anos para concluir. Faculdade? Também você não levou 3, 6 meses. Você levou de 4 a 6 anos, dependendo da faculdade. Isso fora pós-graduação, mestrado ou doutorado, caso você tenha feito. Quanto tempo você levou para achar a mulher dos seus sonhos? Esse então não é nem anos, muitas vezes é décadas, 10, 20 anos. Então realmente leva muito tempo para você conquistar as coisas mais incríveis da vida. Um outro exemplo: quanto tempo você levou para conseguir o cargo dos seus sonhos e conseguir crescer cada vez mais na sua empresa e ter uma renda que você acha totalmente satisfatória e justa para você? Também você levou vários anos para conseguir conquistar. E eu poderia dar exemplos infinitos aqui para vocês. Então a pergunta é: por que raios vocês querem ter uma estética incrível, fantástica, em apenas 3 a 6 meses? Não tem como. Então, para tudo na vida você tem que ter paciência, além de dedicação, entre outras questões. Então, pessoal, lembre-se, para você conquistar coisas grandiosas, o tempo é uma das coisas que são extremamente necessárias.
Então, pessoal, juntamente com o vídeo 1 que eu já vou indicar para vocês assistirem, essas foram as 55 dicas importantíssimas para você continuar a obter o máximo de hipertrofia. Realmente você vai ganhar muito massa muscular. Você vai chegar no seu resultado em muito menos tempo. Você terá resultados de 1 ano em apenas 2 meses. Ah, pessoal, e por incrível que pareça, existem mais algumas dicas, mas eu não incluí nesse vídeo para ele não ficar mais longo. Mas aqui estão quase todas as dicas que vocês precisam. Ah, pessoal, estes vídeos estão relacionados a você obter o máximo de hipertrofia e alta performance durante os treinos. Caso vocês queiram um vídeo como este, mas com o intuito de obter o máximo de hipertrofia e alta performance fora dos treinos, como por exemplo, ingestão de água, alimentação, descanso, baixo nível de estresse, entre outras coisas, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em falar para vocês. Ou seja, vocês utilizando todas essas 55 dicas, mais algumas dicas que eu posso dar para vocês, que vocês vão utilizar em todas as 24 horas do seu dia, realmente vocês, com certeza absoluta, chegarão no seu objetivo de uma forma mais rápida e da melhor forma possível. Ah, e aproveitando, deixa também aqui nos comentários uma nota para esse vídeo de 0 a 10, pois com essa nota irá me ajudar a promover vídeos cada vez melhores para você. E vocês vão levar apenas 3 segundinhos, é super rápido. Mais 2 coisas importantes: se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação.